Então aqui nós temos dois cilindros com duas válvulas direcionais 5 duas vias. Vamos chamar esse primeiro cilindro aqui de cilindro 1A e o segundo cilindro de cilindro 2A, tá? E nós vamos tentar fazer uma sequência que a gente chama sequência indireta. Ou seja, o cilindro 1A avança, cilindro 2A avança, cilindro 2A recua, cilindro 1A recua. Então nós vamos tentar fazer essa sequência que está marcada aí neste texto. Vamos primeiro preparar essas válvulas direcionais. Elas são duplo piloto, então clico duas vezes em cima da válvula, coloco aqui o avanço pneumático e o recuo piloto da direita pneumático. Vamos fazer a mesma coisa com essa válvula, esquerda pneumático, direita pneumático. Vamos colocar aqui também o escape, esta via também uma via de escape, a mesma coisa com esta outra válvula, via de escape, via de escape também. E vamos colocar aqui a pressão na via 1, que é a via de pressão. Aqui está o compressor, a gente liga aqui a pressão e faz a mesma coisa com a válvula direcional 5 duas vias da direita. Pois bem, nós precisamos também fazer as duas linhas, porque como que é o método cascata? Então vamos colocar aqui do lado como vai ser o método cascata, que é o método que nós vamos aprender hoje, método cascata. No método cascata, nós vamos lendo esta sequência aqui, da esquerda para a direita. Quando nós percebermos que há uma repetição de algum cilindro, nós simplesmente fazemos uma divisão. Então, no caso aqui, 1 a mais, 2 a mais. Daí o 2 a mais repete. Então, ele tem que ficar numa outra divisão. Então, nós vamos chamar 1 a mais, 2 a mais de setor 1 e 2 a menos, 1 a menos de setor 2. Tá? Vamos escrever isso daqui. Então, passa a ser setor 1 barra setor 2, ok? Então, o setor 1 é 1 a mais, 2 a mais, e o setor 2, 2 a menos, 1 a menos. Então, nós precisamos construir essas duas linhas, que são as linhas pneumáticas. Eu vou fazer um artifício, pegar duas válvulas quaisquer e fazer algumas ligações de modo que apareça esse nó. Então, eu copio esse nó, deleto tudo o resto, colo o nó, colo o outro nó e uno esses dois nós formando uma linha pneumática. Tá? Então temos aqui uma linha pneumática e eu copio essa linha, fazendo aqui então duas linhas pneumáticas. Tá? Vou chamar a linha de cima. Vamos pegar aqui o texto, né? Vou chamar a linha de cima de linha 1 e a de baixo de linha 2. Tá? De modo que vocês podem perceber que na linha 1 vai acontecer o quê? Vou chamar de setor, vou chamar de linha. Aqui também para facilitar a vida de vocês. Linha 1 e aqui linha 2. Tá? Então, na linha 1, o que vai ocorrer? Olha, o avanço de 1A, e o avanço do cilindro 2A. E na linha 2, o recuo do cilindro 2A, depois o recuo do cilindro 1A. Tá ok? E o número
o número de válvulas 5 duas vias que vai fazer essa mudança de linha, então ele é o número de linhas menos 1. Então, se eu tenho duas linhas, eu vou ter uma válvula 5 duas vias. Para facilitar, não precisar fazer tudo de novo, eu vou copiar essa válvula aqui que já está prontinha com os escapes e tudo mais. Eu vou ligar a linha 2, a conexão 2 na linha 1 e a conexão 4 na linha 2, tá? Então, olha só, o que nós temos que fazer? Quando nós ligarmos aqui o sistema para fazer uma simulação, nós temos pressão na linha 1. Vou fazer uma simulação para vocês verem. Olha, ok, não tem problema essas conexões abertas. Ele pergunta se pode fazer a simulação. Pode. Olha, vocês veem que tem pressão aqui, que é dada por esse azul mais escuro, na linha 1. E o que acontece primeiramente na linha 1? O avanço do cilindro A, 1A. Quando é que se dá o avanço do cilindro 1A? Quando nós pressionamos um botão pulso. Então aqui nós vamos colocar o escape. Aqui ele pega ar da linha 1, pilota a válvula 5 duas vias e aqui nós vamos fazer o avanço por botão pulso e o retorno por mola. Tá? Se nós fizermos a simulação, nós vamos ver que o cilindro 1A já avança. Então, olha, o cilindro 1A avança. Daí, ele vai tocar no final do curso dele em uma válvula 3 duas vias rolete. Então, clica duas vezes no cilindro. Vamos dar nomes a essas válvulas. Então, lá no início, na posição 0, a válvula 1S1 e na posição 100, no final do curso, a válvula 1S2. As válvulas aparecem, eu vou arrastá-las para cá para ficar mais claro. Então, aqui na posição 0, a válvula 1S1, na posição 100, a válvula 1S2. Vou fazer o mesmo com o cilindro 2A. Na posição 0, a válvula 2S1 e na posição 100, a válvula 2S2. Tá? Então, arrasto aqui também para compreensão. Então, o que acontece? Qual que é o próximo movimento? Então, eu tenho um rolete retornado por mola. Qual que é o próximo movimento? Avanço do cilindro 2A, que acontece onde? Na linha 1. Então, essa válvula tem que pegar ar da linha 1 e ela se chama 1S2. Por que 1S2? Porque quando o cilindro A chega no final do curso, ele tem que acionar essa válvula que vai fazer o avanço do cilindro 2A. Então, só para ficar claro essa sequência, nós vamos fazer uma simulação, ok? Olha, o que nós temos? O avanço do cilindro A, assim que ele avançar, ele promove o avanço do cilindro 2A. Quando tocar nesta válvula 2S2, o que tem que acontecer? Tem que ter pressão na linha 2. Por quê? Porque o próximo movimento se dá na linha 2. Então, o avanço lá, o fim de curso do avanço 2A, tem que mudar a pressão de linha. Ora, quem que muda essa pressão de linha? Quem muda é essa válvula aqui, ok? Então, nós vamos pegar e vamos pilotar essa válvula para que a pressão mude para a linha 2. Onde é que tem ar, por enquanto? Na linha 1. Então, essa válvula pegará a pressão da linha 1. Então, a gente pega e joga lá na linha 1. Pronto. Bom, vamos fazer a simulação. Vocês vão ver que a pressão de ar agora, então aqui é 2S2, ela mudará para a linha 2. Então, ele faz o avanço de 1A, depois o avanço de 2A, e o avanço de 2A mudará a pressão para a linha 2. Vocês podem perceber, o cilindro 2A avança quando pressionar
o, o rolete 2S2 ele muda a pressão aqui em azul mais escuro para a linha 2A. Qual é o primeiro movimento na linha 2? É o retorno do cilindro 2A. Então a gente liga aqui direto e o cilindro 2A retorna. Olha, vamos fazer a simulação. Vocês vão ver que o terceiro movimento já acontece. Então, avanço do cilindro 1A, depois o avanço do cilindro 2A, e quando o 2A chegar no final do curso, ele faz o próximo movimento, que é o retorno do cilindro 2A. Quando o cilindro 2A pressionar essa válvula 2S1, essa válvula 2S1 terá que fazer aqui 2S1 o retorno do cilindro 1A. Então, pega ar na linha 2, que é onde tem ar nesse momento, e pilota o cilindro 1A, completando a sequência de movimentos. Vamos fazer a simulação. O cilindro 1A avança, depois o cilindro 2A avança, depois o cilindro 2A recua e finalmente o cilindro 1A recua. Ora, mas olha aqui um detalhe, a pressão terminou o ciclo com a pressão na linha 2. Então, se eu tentar fazer o ciclo novamente, eu não consigo, porque não tem pressão na linha 1. Então, eu vou usar esta válvula que sobrou, 1S1, para pilotar essa válvula e mandar a pressão de volta para a linha 1, para que o ciclo possa ser reiniciado. Então, eu pego essa válvula 1S1, S1, aqui 1S1. Onde é que tem ar agora? Tem ar na linha 2. Pego o ar da linha 2 e piloto essa válvula, fechando o ciclo com a pressão na linha 1. Então, se eu quiser nesse momento fazer todo o movimento novamente, eu posso fazer todo o ciclo novamente. 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos. Então, vamos fazer a simulação. O cilindro 1A avança, pressiona o rolete 1S2, que faz o cilindro 2A avançar, pressiona o rolete 2S2, que muda a pressão de linha e faz o cilindro 2A avançar, pressiona o rolete 2S1, que faz o cilindro 1A retornar, e quando o cilindro 1A retornar, ele pressiona essa válvula 1S1, que manda novamente a pressão para a linha 1, permitindo que, se nós quisermos, façamos novamente o ciclo 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos. E é isso, nós finalizamos o método cascata com duas linhas ou dois setores. É isso.